Encravada entre as montanhas do Himalaia, Katmandu guarda séculos de história, espiritualidade e tradição. Um lugar onde antigas civilizações deixaram marcas profundas, visíveis em cada templo, em cada praça, em cada ritual. Considerado o coração cultural do Nepal, a cidade revela um cotidiano onde o sagrado faz parte da vida de milhões de pessoas. O hinduísmo e o budismo coexistem há gerações, moldando crenças, costumes e a própria forma de enxergar o mundo. Entre rituais milenares e uma rotina intensa, Katmandu apresenta uma visão única sobre a existência. Uma visão onde a vida e a morte não são opostas, mas parte de um mesmo ciclo. E hoje estou pegando um táxi para ir num lugar que fica um pouco longe aqui do centro da cidade. Eu estou indo para um lugar que se chama Buddha Stupa. É um templo bem legal. E eu tive que pegar um táxi porque fica mais ou menos uns 20 minutos de táxi. Fica lá perto do aeroporto. E hoje eu finalmente consegui acordar cedo, cara. Acordei 7h30 da manhã. Tô começando já a ajeitar meu fuso horário, que é muito bom. Pronto, o táxi me deixou aqui na frente do templo. O templo é logo aqui já. E esse templo parece ser muito legal, cara. Quando eu vim da outra vez aqui para Katmandu, eu não vim nesse templo. Bom, esse templo aqui se chama Buddha Stupa e é uma das maiores stupas do mundo, cara, essa aqui. E ela também é uma das mais antigas do mundo. Ela foi construída mais ou menos lá pelo século V, cara. E um fato interessante é que ela foi um ponto de refúgio para os monges tibetanos. O Tibete foi invadido pela China, né? E ocupado, e muitos monges tibetanos tiveram que se refugiar aqui no Nepal. Até hoje, muitos monges tibetanos são refugiados aqui no Nepal, né? Então esse aqui foi um ponto importante para os tibetanos e um ponto de refúgio para eles. E essa base circular do templo representa a terra e a parte da torre dela, que ela é em cima, que tem os famosos olhos de Buda, representa o fogo, o ar e o éter. E não sei se vocês perceberam, mas as pessoas elas caminham ao redor do templo, sempre nessa direção assim, né? Isso significa devoção, né? É um ato de mostrar a devoção ao budismo. Eles acreditam que andar ao redor do templo faz você ter muito mérito na vida. E eles caminham, né, ao redor desse templo e ao mesmo tempo fazem uma meditação. É uma maneira de chegar mais próximo da iluminação. E o interessante é que todo o trajeto, né, ao redor do templo tem essas rodas aqui, ó, que você pode girar. E nessas rodas estão escritos nelas vários mantras, né? E quando você gira ela, é como se aquele mantra estivesse sendo realizado para você. Então as pessoas caminham ao redor e às vezes eles giram esses mantras. Bom, então vamos caminhar em volta do templo, como todo mundo está fazendo aqui. E ao redor do templo, é lógico, tem várias lojas de souvenirs, de artes. É um lugar turístico também, né? Várias pessoas pagando promessa ali, ó. Elas deitam no chão, ó. Tem vários cachorros folgados aqui, ó, dormindo no meio do caminho. E a prostração, que é esse ato deles de deitar no chão e fazer reverência, isso simboliza deixar de lado o ego, o orgulho
e a vaidade. Qualidades que no budismo é um obstáculo, né, para alcançar a iluminação ensinada pelo Buda. Que é o rio que eu falei, o rio Bagmati. Atravessando ele, a gente vai entrar nesse complexo de vários templos aqui dentro. Tem até um macaco lá em cima, ó. Quero ver o que essa multidão aqui tá fazendo aqui, ó. Ah, tá. Eles compram esses colares aqui que são sagrados. E tem oferendas também que você pode comprar aqui para ir lá no templo depois. Bom, então vamos atravessar a ponte. Você já tem uma vista do templo aqui. Essa árvore é incrível, cara. Olha o tamanho dessa árvore. É outra árvore sagrada, né? Porque ela tem um templo no pé dela, né? Você pode ver que a árvore cresceu, né, em cima do templo. Interessante. Ok, fui abordado aqui na ponte porque tem que pagar um ticket, né? Aqui, ó, já paguei a entrada todo esse complexo aqui de templos, né? Eu paguei 1.500 rupees, que dá uns 10 dólares mais ou menos, 50 reais. Esse templo aqui eu não posso entrar. Tá escrito ali, ó. Entrada apenas para as pessoas hindus. Gracinha. Um filhotinho. Aquele ali tá procurando piolho, ó. Profissional em recolher piolho. Olha lá, achou um. Achou um, será? Achou, comeu. Tô subindo essa escadaria aqui, já tá me deixando com uma vista muito bonita da cidade, ó. E daqui de cima eu consigo ver lá longe o templo que eu tava antes. E esse aqui atrás de mim é o Goraknath Temple, Templo Goraknath. E esse Goraknath, ele foi um guru fundador do Hatha Yoga.
Tentando fazer amizade com ele aqui, ó, mas ele tá com medo. Vem aqui. Vem. Amigo, amigo. Aquele ali tá bem folgado, ó. Que eles estão me acompanhando. Já virei parte da gangue, ó. Todos eles estão vindo comigo. Não sei se estão querendo me mostrar o caminho, o que que é. Olha lá. Estou indo nessa direção porque eu ouvi um mugido. Elas andam soltas por aqui. No hinduísmo, a vaca é considerada extremamente sagrada, venerada como uma mãe e um símbolo de vida, pureza e generosidade. A vaca representa a mãe terra e fertilidade, fornecendo leite e seus derivados fundamentais na culinária e rituais. Reverenciar a vaca fortalece o princípio hindu de compaixão e respeito por todas as formas de vida. A maioria desses templos, ó, tem as estátuas das vacas na frente, ó. Olha aqui. E agora, como vocês podem ver, eu tô descendo, né? Do outro lado tem mais templos, ó. How are you, my friend? Okay, this is temple. Shiva? Shiva temple. Shiva. Shiva is the most important Shiva temple. Main And temple, Pashupatinath temple. Yeah. thank you so much. E ali eu vou atravessar o rio novamente, mas é o outro lado do rio aqui, né? E esse rio, assim como o rio Gange lá na Índia, ele é um rio que cremam as pessoas e jogam no rio, né? Então aqui também tem essa tradição de cremação no rio. Por isso que esse rio também é considerado muito sagrado aqui para eles. E aqui no meio do caminho tem esse touro enorme aqui, ó. Dono do caminho. Subindo aqui nesse templo agora. Infelizmente esse templo aqui
É um outro daqueles que eu não posso entrar. Vaca folgada essa, hein? Um cachorro ali, ó, assistindo. Aqui eu cheguei na área das cremações, ó. Tem vários esses quiosques pequenos que tem os fogos, ó. Isso são as cremações. I met a friend here from Nepal. Nepal. What's your Hi, name? Brazilian. My name is Gautam. Gotan. Nice Yeah. to meet you. Nice to meet you too. Cremation area. This is the Bagmati River. This river from the mountain. Ah. Above the mountain. And they make cremations here? Cremation here. This is the Pashupatinath temple, the Hindus' biggest temple, and then they did the cremation here. E ali estão preparando um corpo para ser cremado, ó. Tá acontecendo a cerimônia, eles estão começando a cremar um corpo lá. E ele tá me explicando aqui que somente na cidade de Katmandu tem mais de 90 tipos de maneiras de interpretar a cultura budista, né? Então, para você ver a diversidade dessa cultura, dessa filosofia, né? Enquanto eu estava ali assistindo aquela cremação, eu percebi que a família toda da pessoa estava ali reunida. A maioria não estava tão triste. Isso mostra muito como encara a morte, né? Ela é uma passagem para a próxima vida, a reencarnação, né? Isso é muito interessante. Como o Oeste, ele vê a morte como uma coisa muito ruim, negativa, e já aqui, né, o Oriente, por causa da cultura, eles veem a morte não dessa maneira completamente, né? É apenas uma passagem, uma evolução, né? चिरञ्जीवी आयोस् सोचेका काम सबै बनौन् निरोगी राखुन् भोले बाबाले खुसी राखुन् सुखी राखुन् जय होस् सदा जीवी सदा सुखी प्रणाम नमस्ते. Como vocês podem ver, fui abençoado aqui, ó. Até flores ela colocou na minha cabeça. No hinduísmo e no budismo, o fim da vida não é visto como um ponto final, mas como uma passagem. Uma transição silenciosa entre diferentes existências. A ideia de que tudo continua, de que a alma segue seu caminho, transforma completamente a forma como esse momento é encarado. Porque para muitos, morrer não significa desaparecer, significa apenas recomeçar. E talvez seja isso que torna tudo diferente. Quando a morte deixa de ser o fim, a vida também passa a ser vivida de outra forma. Olha que interessante. O que são essas pelagens, será? Será que são pelos de algum animal? Aqui tem muitas oferendas, colares. Olha que interessante. Isso aqui é o pó que é usado para fazer a tinta que eles colocaram na minha testa, ó. E olha, eles vendem oferendas aqui para poder colocar para os deuses.
Agora eu vou entrar num templo aqui que tem que tirar o calçado para poder entrar. Pronto, estou sem tênis agora, pé no chão. E aqui onde eu entrei é um outro complexo, né, de mais templos. Mas só que eles são mais considerados mais sagrados, por isso que tem que tirar os calçados, né? Hi, Hello, how are you? What's your name? My name is Sobal. What's your name? Sobal Timacina. Sobal Timacina. Hugo. Hugo. And you? My name is Timacina Kes. Ah, you're so shy. Where are you from? Brazil. We are from Brazil. Brasil. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. As crianças são muito educadas aqui. Interessante que o inglês também, muitas pessoas falam inglês aqui no Nepal, assim como na Índia, né? Essa área aqui é enorme, olha só. Tem muitos templos por aqui. Aquilo ali, apesar de parecer um piquenique, não é não, tá? Ali estão fazendo oferendas. E pelo jeito tá todo mundo entrando naquele templo maior ali, ó. Tem uma multidão para entrar nele. Eu tô vendo o deus Ganesh lá também na porta. Aquele elefante lá. O Ganesh, né? E lá em cima, se eu não me engano, é Shiva. E tá todo mundo entrando nesse templo. Vamos ver se eu consigo entrar, né? Porque tem alguns templos, como eu disse antes, não pode, turista ou estrangeiro não pode entrar, né? Esse templo aqui eu não posso entrar, é só para hindu mesmo. Mas já dá para ver que lá dentro tem uma estátua de uma vaca gigante de ouro, dourada, né? Qual é desse macaco? Não entendi. Tá olhando para a parede. Eu dei uma volta aqui e consegui achar um lugar que eu consegui filmar aqui o boi. Eu achei um lugar ali que eu consegui ver dentro dessa área que eu não pude entrar, que só hindu pode, né? Eu consegui ver a cabeça da vaca gigante que tem lá. Parei para comer aqui, galera. Pedi esse prato aqui que tem várias coisas e dessa maneira eu posso experimentar um pouco de tudo, né? Eles serviram, já destruí tudo a comida aqui, né? Só deixei um restinho aqui porque era muita comida. E vem, ó, um copo de iogurte, como bebida incluída. Mas eu também tomei aqui um iogurte de banana. Iogurte batido com banana, né? Tava uma delícia a comida. Muito boa, como sempre, comida muito boa. Aqui, ó, tô pegando um tuk-tuk.
Claro, licença. Tô pegando esse tuk-tuk aqui para ir num templo hoje. Um templo que eu nunca fui, aqui em Katmandu, mas é um pouco afastado dessa área. I see you have an umbrella here to protect the sun and the rain, right? Yes, yes. It depends, somebody asked, it depends, sit it down, Aham. and then Ele tá me dizendo que na verdade onde ele tá indo tem 3 templos, né? Então vamos lá. E ele tá me cobrando 400 rupees para me levar. E o táxi queria cobrar 700, né? Aí preferi essa opção aqui, né? Mais legal. Ah, ele tá falando que aqui é um lugar de go cremação. inside, no problem. Parou aqui no meio da rua. Ele falou que eu tenho que ver esse outro templo aqui antes. Deixa eu atravessar a rua, que é uma coisa muito perigosa. Aqui. Ele falou que é muito importante eu ver esse templo aqui, porque é onde eles cremam os corpos. Vamos ver. Tudo aqui é oferenda, ó. São comidas que eles deixam de oferenda. Mas olha só a sujeira que tá aqui. Olha a sujeira que tá esse rio. E o cheiro também, que é muito forte. E essa aqui é um lugar de cremação. Aqui fazem as cerimônias de cremação. Assim como eu mostrei naquele outro templo, que também é, né? Também é de cremação lá. Aí esses são os lugares, ó, que eles colocam os corpos para cremar. Tem um lugar aqui, tem outro aqui, ó. Esses cachorros estão vivos, tá? Não são para cremar, não. Eles só estão dormindo. Aqui tem outro lugar para cremar. E lá atrás, tá vendo, ó? Estão cremando um corpo lá. Deixa eu voltar aqui pro meu tuk-tuk que ele tá me esperando. Thanks, man. Thanks. Ó, tem um pessoal limpando o rio lá, olha só. Tá sujo pra caramba, mas pelo menos estão tentando limpar, né? E me deixou aqui agora, na entrada no começo dessa escada, que ele falou que daqui pra frente não dá pra ele ir mais. E aqui eu cheguei no Bishwari Temple. Bom, agora eu vou andando até o outro templo que eu quero ir. Na verdade, esse aqui não era bem o templo ainda, né? Que essa região aqui ela fica mais alta, por isso que eu tive que subir aquelas escadas. E agora vou pro outro templo. What are you playing? Carimbo. Ah. Yeah. Let's see. Ah, good one. Oh, he's a professional. Aí, ó, daqui já dá pra ver o templo, ó. Eu tô chegando ali onde começam as escadas. Que agora eu vou ter que subir esse morro pra chegar lá em cima no templo, ó.
Então vamos lá, vamos começar a subir essas escadas aqui. A roda dos mantras, essa aí. E aqui eles vendem velas para levar lá para oferecer no templo. Eu tô aqui com um cara que se ofereceu. What's your name? Sanjeev. Sandy. Ele se ofereceu a ser meu guia hoje, aqui por esses templos, né? So, what's the name of this main temple first? This is still the monkey temples. Ah, it's the monkey temple. The Lord of Monkey, so tell the monkey temples. And the second name here, the main name is tell the Swayambhu Nath. Ah, Swayambhu. Swayambhu is area, Nath means the temples. Ah, so there are many temples. How many temples are here? Here Three. the two. Two. One is a Hindu temple, one is Buddhist temples. Ah, ok. E olha que interessante, ele falou que são 365 degraus para chegar até lá no templo, que é o número de dias no ano, né? So, do you believe in karma? Yeah, I believe the karma. Karma it's in the Buddhism or the Hinduism? The Hinduism also and Buddhism Both. also, both. Believing in karma is like believing the next life, right? You're right. Are you? What do you think? I believe in karma too. I'm not, I don't know, I'm not Buddhism or Hinduism, but I believe in karma in a way. Okay. Because karma is good. Yeah. It's like a natural law. Yeah, yeah. E as escadas vão se tornando cada vez mais íngremes. Quanto mais você chega perto do templo, mais íngremes ficam as escadas. E agora eu comprei o ingresso para entrar, para poder terminar de subir aqui até o templo. E me custou 200 rupees. E olha só a vista que já tem daqui de cima, dá para ver toda a cidade. City. Today is a festival for mother festivals. Ah, really? Really? It's like Mother's Day? It's the mother days today. Ah, okay. Many people they pray for like offering for mother to pray. Ah, I see. Here's a Buddhist monastery. The Buddhist people here the meditation rooms here. Ah, they meditate here. Yeah. Porque a gente vai conhecer dentro do monastério aqui de budista. This is the prayer book. The monks they read the mantra for you're reading here for Ah, place. those books all mantras. Yeah.
And people live up here in this This place, area? they live the priests and the monks. Oh, the priests and the monks. I didn't know the Hindu has like a priest. The Hindu is priests, Buddhist is monks. Ah, okay. I see. So this is the Buddhist mantra. They have a 6 mantra. They write Om Om Mani Padme Hum, and that's meaning God give long life. And the first letter is Om. Om is meaning the good luck sign. So this is the Buddhist prayers and the Buddhist mantras. And so people go around the temple, The rounding for turning those. Já estamos descendo. Valeu pela explicação do sim aqui. Okay, bye. E agora... Good enjoy. Thank you, my friend. Thank you very much. Voltei aqui pro meu bairro, peguei um táxi e agora eu vou comer algo. Vamos ver o que eu vou comer. Sempre um bom momento a hora que vai comer, né? Acabei de comer um prato aqui nepalês nesse restaurante. Esse primeiro prato que eu comi é umas cebolas fritas assim, com cogumelos e um creme de amendoim delicioso, bem apimentado. E aí depois eu comi uma salada de tomate, pepino, cenoura e amendoim. E bem apimentado também. Ambos os pratos são nepalês. Agora eu voltei pro bairro Tamel, que é o bairro que eu tô ficando, que é o bairro turístico também, né? O centro, onde tem um centro histórico. E agora eu vou dar o último rolê, porque amanhã eu vou seguir viagem, cara. Eu vou para outra cidade que chama Pokhara. É uma das maiores cidades aqui também. Eu acho que depois daqui de Katmandu, Pokhara é a segunda maior. E Pokhara é uma cidade assim rodeada de montanhas, né? Assim como quase todo o país aqui, né? O Nepal, ele é praticamente só montanhas. Mas Pokhara, é que a partir de Pokhara existem várias trilhas incríveis. E em 2014, quando eu vim aqui, eu fiz a trilha Annapurna e foi maravilhoso. E por isso que eu tô indo para lá amanhã. Acho que já passei bons dias aqui em Katmandu. E amanhã eu vou para Pokhara, então, para começar uma aventura nas montanhas. Mas eu não vou fazer a mesma trilha que eu fiz aquela vez, em 2014, vou fazer outra trilha. E se vocês estão curtindo esse vídeo, galera, já deixa o like aí, isso vai ajudar muito o canal. E deixa um comentário também, diga aí o que você está achando do lugar, dessa cultura.
desse mundo, né? Porque aqui é como se fosse outro mundo. É muito interessante conhecer lugares assim. Na verdade, para entrar nessa área histórica aqui da cidade, que é no centro, tem que pagar um ingresso aqui, ó. Custa 1000 rupees, que dá uns 30 reais mais ou menos. E aí, no primeiro dia eu vim aqui, mas não me pararam, eu nem sabia também. Entrei, eu rodei tudo aqui, não paguei nada. Depende da hora que você passa também, né? Subi em cima aqui de um dos templos e a vista é maravilhosa daqui de cima. Tem vários desses templos aqui que é tipo uma pirâmide, sabe? E aí fica a cúpula em cima. E eu tô indo no topo deles, de um deles, né? E aí daqui tem uma vista de toda a praça com os templos. No meio do caos, das buzinas, da poeira e da fé que pulsa em cada esquina, existe algo que vai muito além do que os olhos conseguem ver. Em Katmandu, diferentes religiões não apenas coexistem, elas convivem. Hindus e budistas compartilham templos, rituais, crenças e, acima de tudo, respeito. É como se aqui as diferenças não separassem, mas conectassem. E talvez seja isso que mais me impressiona. Porque em um mundo onde tantos têm tanto e ainda assim vivem insatisfeitos, aqui eu encontrei sorrisos genuínos em rostos que carregam tão pouco. Ou talvez tão pouco do que a gente acha que precisa. Existe uma leveza na forma como a vida acontece. Uma felicidade simples, crua, mas profundamente verdadeira. E esse sou eu, há 12 anos atrás, no mesmo lugar. Ok, já são 8h30 da noite. Já tomei um banho. E estou saindo na rua aí para jantar agora. Comer alguma coisa leve, que eu não tô com muita fome. E também para me despedir aqui de Katmandu, porque amanhã, como eu disse antes, eu estou indo para Pokhara. Eu vou para Pokhara para fazer trilhas, né? Das montanhas dos Himalaias. É isso aí, galera. Tem muita coisa pela frente ainda. Então, para encerrar esse vídeo aqui de Katmandu, nada melhor do que encerrar comendo. Vamos lá, vamos comer alguma coisa. Sentei em um dos restaurantes que eu já vim antes. Já vim um outro dia nesse restaurante aqui. Mas eu pedi outra coisa. Hoje eu pedi momos. Aqueles dumplings, né? Que são típicos aqui do Nepal, né? Já chegou meu chazinho. Isso aqui é chá com leite. Aí, ó, chegou os meus momos. E eles são por dentro tem queijo. O famoso paneer daqui, né? É um queijo daqui, né? Mais usado nessa região do mundo. É um queijo que não derrete, né? Então, vamos lá, vamos provar.
Aí, ó, tem um queijo por dentro, ó. E esse creme aqui é bem apimentado. É isso então, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos por assistirem o vídeo até o fim. E eu não deixaria de pedir a ajuda, né, de vocês, deixar aquela curtida, deixar um comentário também, vai ajudar muito o canal. Eu vejo vocês na próxima aventura. Valeu!